para que essa palavra venha mesmo impactar os nossos corações e que vocês possam abrir o coração para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, Deus, aqui está os teus filhos, Pai. Eu quero apresentar eles nas mãos do Senhor. Amém, Quero pedir ao Senhor, Deus, que eles sejam o chofar do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Deus, que quando eles abrirem a boca, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa usar tremendamente, Pai. Amém. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Edivaldo, da pastora Alessandra, e nós estamos de coração aberto para receber essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Irani. Amém. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Para aqueles que me conhecem, amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alessandra, sou esposa do Edivaldo. Nós nos conhecemos já há quase 40 anos. Somos casados, já vai para 37. Temos 3 filhos. Achei que todo mundo me conhece, né, gente? Não. Temos 3 filhos, Gabi, Mariana e Gabriel. Todos agora. O meu menorzinho tem 28 anos. Então, está todo mundo, cada um, encaminhado para suas casas, para a vida deles. E como diz a pastora, né, que é a palavra de Deus. A gente ensina o caminho. Ensina o caminho. Não, a gente ensina no caminho. Enquanto estava comigo, estava aqui dentro da igreja. Depois aí eles crescem, aí já tem uma fumacinha na panela subindo por conta deles. E aí cada um vai fazer daquilo que acha que é bom, mas eles estão na presença de Deus, graças a Deus. Cada um ajuda um minuto com Deus. Esse minuto com Deus foi um presente de Deus, numa hora muito que a gente nem entendia, nem mexer com a internet. Então, esse minuto com Deus foi algo que Deus deu ao Edivaldo A nós, e que a família abraçou, que a gente costuma chamar de ministério. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que levar o nome dele para onde for que nós estivermos, se estiver na fila do pão, na fila do açougue, dentro do ônibus, Jesus pregava em qualquer lugar. Então não tem desculpa para você dizer que você não tem como falar. Não tem. Ninguém tão sábio que não possa aprender algo e não tem ninguém tão ignorante que não possa ter algo também para oferecer para outra pessoa. Então, basta você querer ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu gostaria que o Edivaldo lesse o Salmo 128, de 1 a 4. Ai, gente, eu estou um pouquinho emocionada. Eu gosto de muita gente aqui. E eu não tinha, assim, menção de quanto é grande esse amor que eu tenho. Tem pessoas assim, todo mundo, eu gosto de todo mundo, viu, gente? Pelo amor de Deus, não tem acepção não. Mas tem aqueles que a gente carrega, né, pastora? Sei lá, e tá sempre com a gente, entende a gente. Aqueles que são mais achegados e entende uma outra pessoa, acaba sendo mais do que irmão. Amigos mais chegados do que irmãos. E irmãos, para mim, é isso. Não importa a distância, não importa quanto tempo, mas o dia que bater o telefone, essa pessoa te receber, saber falar, isso para mim que é amor de Deus, o resto para mim é só balé. Eu gostaria que o Edivaldo lesse e eu queria falar sobre isso rapidinho, já que ele vai falar sobre família. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Hoje é o culto da família. E nós temos levado há muito tempo como igreja. Quando eu falo nós, eu tenho pouco tempo como
Pastora, eu costumo falar assim, eu sou Alessandra ainda, tá, gente? Esse título aí é só um título e quando eu me apresento como Alessandra. Eu sou Alessandra. Pastora, todos nós somos. Eu creio nisso. Se você prega, se você age conforme aquilo que você prega, e você ainda prega para outras pessoas, você está sendo um pastor. E sempre colocaram pra gente que é a mulher sábia, a mulher virtuosa, mas aqui fala o homem, o sacerdote. Tudo começa pelo homem. Tanto que Jesus fez primeiro foi... Jesus não, Deus fez lá no Éden foi... O homem. Olha, tem certeza, pastora Melene? Eu acho que não é mulher, não. Porque tanta coisa que se põe em cima da gente. Não, foi o homem. Então, se assim o homem for abençoado, sua esposa será como ramos ao redor da sua casa. Se assim ele for um homem abençoado, um sacerdote, onde os filhos olham e falam: olha, eu tenho prazer de falar que você é meu pai. Eu quero ser um homem igual a você. Amém. E a esposa cercando, eu entendo ali quando fala, ela cercando ali, ela está sendo a ajudadora que sempre falam que a gente tem que ser. Nós temos que ajudar. Os homens, primeiro Deus, os homens, que são os nossos maridos, depois somos nós. Mas não por não sermos iguais. Estamos falando sobre no espiritual, como Deus colocou. Mas não quer dizer que ele sozinho vai fazer algo. Então, como nós somos uma só carne, essa carne tem que estar junto e sentir junto. Então, assim, se o homem é obediente, é um sacerdote, a sua esposa vai ser muito, muito abençoada. Mas seus filhos serão a sua herança, serão os seus frutos ao redor da mesa. Amém. Por isso que eu gosto muito de mesa. Em casa eu costumo dizer, meus filhos agora são visitas. Então quando vai lá para casa a gente fica à mesa, ao redor da mesa. Ali a gente conversa, ali a gente discute, ali a gente fala, não concordo, não, isso eu concordo. E a gente ri, e a gente brinca, e isso é família. Se você não tiver essa porta aberta, a sua mesa com a cadeira, porque não importa o que está em cima da mesa, a beleza das suas porcelanas, mas sim aquilo que está no seu coração e que os seus filhos e o que seu marido e vice-versa, sua esposa, sinta prazer de sentar à mesa e falarmos, vamos ter uma conversa, uma DR, seja lá, uma mulher até DR, então vamos ter essa conversa. E por que não um dia para celebrar uma noite, já que nós estamos solteiros em casa? Então a mesa serve para tudo, desde para fechar uma reunião de emprego, de negócios, aí caldário ali, ó, vai para uma mesa, tem um café, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Quem mais aí, empresário? Eu só conheço dado por enquanto aqui de empresário. É a mesa. A mesa se constrói, mas também pode destruir. Então, eu oro a Deus que esse Salmo 128 seja o salmo da nossa casa. Amém. O salmo da nossa família. E que possamos entender que não importa o que vai acontecer. Hoje eles têm 6 anos. Amanhã eles têm 28, 33, 36. E cada um morando em algum lugar bem longe ou bem perto. Mas eles têm acesso tanto a Deus como aos pais. E isso é importante. Na minha vida, na sua vida, eu espero que seja assim. Ame uns aos outros.
que o pastor colocou aqui, que é um dos mandamentos. Mas se não tiver amor, nada que você fizer, nada, a lição de moral sua não vale nada. Porque se seu braço não estiver estendido para os seus filhos, para o seu marido ou para a sua esposa nas horas de dificuldade, de necessidade, você pode vender a sua mesa e dizer que você não é mais cristão, porque você não segue Jesus. Sem amor, a gente não consegue ver Jesus no outro. Amém? Então, sem Jesus também, só através dele que a gente pode ter esse amor. E tem dia que a gente rasteja, igual uma lesma, e não quer às vezes nem sair da cama. Mas Deus, Jesus, nos fortalece, nos tira, nos levanta, e todas as vezes que caímos, Ele está ali, porque Ele é o nosso socorro presente. Amém? Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo, em nome de Jesus, cada um. Deus abençoe. Beijo para cada um. Pastor Alessandro. Vou ter que pular a minha introdução aqui agora, então. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Alegria muito grande rever a maioria de vocês, conhecer outras pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, eu fui ordenado, consagrado, ungido, pastor aqui na Videira, em 2017. Essa Bíblia aqui, ela foi me dada de presente pelo pastor Edinho, no dia que eu fui consagrado a pastor. Ela está assinada pelo pastor Edinho, pastor Neri, pastor Carlos Roberto. E se você é pastor ou diácono aqui nessa igreja, no final quero que você deixe a sua assinatura aqui também. Amém? Eu recebi com muita gratidão, com muito carinho, o convite para ministrar nesse culto aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E agradeço os irmãos pelo carinho. A Alessandra falou aqui, existem amigos mais chegados que irmãos. E eu deixei aqui nessa igreja amigos mais chegados que irmãos. Alguns que eu tenho contato assim direto até hoje. Outros, por força do destino, das circunstâncias, a gente acaba não tendo muito contato. Mas eu reafirmo as palavras da pastora Alessandra aqui, que nós amamos cada um de vocês. Temos vocês assim num lugar muito especial do nosso coração, viu, pastor? Em nome de Jesus. E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou procurar terminar no horário. Termina às 21, não é isso, pastor? 21 horas a gente vai terminar. Primeira passagem que eu quero ler com você é Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Mateus 7, de 24 a 27, diz o seguinte, são palavras de Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus não estava ensinando sobre tempestades, sobre clima, ele estava falando sobre vida, sobre família. E ele está dizendo aqui que aqueles que ouvem a palavra e obedecem são comparados a pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não obedece é como aquele que construiu a casa sobre a areia.
um ensinamento assim, simples, que até as crianças entenderiam se elas estivessem aqui, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. A obediência à palavra de Deus é o principal fundamento de uma família bem estruturada. Eu vou repetir. A obediência à palavra de Deus é o principal fundamento de uma família estruturada. Repare que as duas famílias passaram por tempestades. A família que foi a casa, as duas casas foram alvos da tempestade. Mesmo aquela que estava firmada na rocha, ela passou pelas tempestades também. Mas no final ela permaneceu. E eu creio num propósito eterno de Deus para a família. Amém? Se você crê, diga amém. Amém. Mas a palavra que é engraçado, né, Irani? Quando você me convidou, eu fiquei com essa palavra no coração de Mateus 7. E aí, faltando assim uma semana para a realização aqui do culto, ela fez contato comigo e falou assim: você já tem pelo menos um versículo? Eu falei: é Mateus 7. Mas Deus, assim, às vezes ele muda as coisas, né? E aí eu vou pregar em cima de uma outra passagem aqui, então não reclame comigo, reclame com o Espírito Santo, que é Atos 16. Atos 16, versículo 30 e 31 diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Para ser bem breve, mas para contextualizar, para não deixar você viajando aí, nós temos que entender em qual contexto essa pergunta foi feita e por que essa resposta foi dada. Paulo e Silas, aqui em Atos, eles estavam indo para um lugar de oração, quando eles encontraram uma jovem que estava escravizada por um espírito que dava a ela o poder de adivinhar o futuro. Isso está na Bíblia. Essa jovem era escravizada por um espírito que dava a ela o poder de adivinhar o futuro. Então, quem adivinha o futuro, na verdade, pode ser que essa pessoa esteja possuída por um demônio. É o que a Bíblia diz, tá, irmãos? Eu não quero ofender nenhuma religião. Essa mensagem ela vai ser postada no meu canal depois, e eu tenho seguidores assim, católicos, sabe, pastor? Espíritas. Tem ateus que me seguem, ateus que dão glória a Deus lá, mas como assim? Você é ateu? Está dando glória a Deus? Então, assim, eu tenho um grande respeito por todas as religiões, mas eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz que uma pessoa que prevê o futuro, que adivinha as coisas, ela pode estar possuída por um espírito maligno. E os donos daquela jovem, porque ela era uma escrava, os donos dela ganhavam dinheiro com essa adivinhação dela. E aí, o que aconteceu? Por vários dias, essa moça, ela seguiu Paulo e Silas, e ela ficava gritando atrás deles o seguinte: esses homens são servos do Deus vivo. Ah, que coisa boa! Só que, mesmo que ela estivesse falando a verdade, aquela afirmação estava sendo dada por um demônio, um espírito maligno, e por isso, Paulo ficou muito incomodado com aquilo, e ele expulsou aquele espírito, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus nós podemos expulsar demônios, amém, igreja? Amém. Quando os donos daquela jovem perceberam que eles não tinham como ganhar mais dinheiro com ela, eles ficaram muito bravos, e aí eles levaram Paulo e Silas até as autoridades, acusando os dois de causar confusão na cidade. Paulo e Silas foram presos, espancados, a Bíblia diz que até a roupa deles foram arrancadas, e eles foram colocados no fundo da cadeia, com os pés amarrados em troncos.
Só que mesmo presos e machucados, quando deu meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a louvar a Deus. E de repente, aconteceu um terremoto lá na prisão. E o terremoto foi tão forte que as portas da prisão se abriram e as correntes dos presos se soltaram. E o carcereiro que estava responsável pelo turno daquele dia ali, vigiando, né? Ele achou que os presos haviam fugido. E ele ficou tão desesperado que o texto bíblico diz que ele quase tirou a própria vida. Ele quis se matar. Ele quis tirar a própria vida. Mas quando ele pensou em fazer isso, Paulo disse assim: não faça isso. Nós estamos todos aqui. Isso está em Atos 16, do verso 29 ao verso 34. E aí o carcereiro então lança essa pergunta. Aí chega no ponto que eu queria. Dentro desse contexto, o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero que você repita uma frase comigo. Diga assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode afirmar isso com mais convicção? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, Deus pode transformar a história de uma família a partir de uma decisão. Um instante de fé pode alterar o destino de uma família inteira. Às vezes a gente acha que a nossa fé é pequena demais para fazer diferença. Mas quando o evangelho entra em uma casa, ele não entra como hóspede, ele entra como dono, ele entra como restaurador, como salvador. Então, a salvação em Cristo, ela é individual. Mas quando alguém de uma família recebe Jesus no seu coração, é como se Deus estivesse estendendo um rio de graça sobre toda aquela família. Esse carcereiro aqui de Filipos, ele viveu uma transformação maravilhosa na sua vida. E essa transformação pode ser a sua transformação hoje. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Eu quero voltar aqui no texto. Eu estou em Atos 16. Versículo 32 diz o seguinte. Não, eu vou ler o 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus a ele, ao carcereiro, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Repare quantas vezes fala a palavra casa nesse texto. Casa, casa, casa. Os melhores sermões que eu preguei não foram em várias igrejas que eu tive a oportunidade de visitar pela misericórdia de Deus. Os melhores sermões, as melhores pregações que eu considero, né, na minha fraca teologia, foram na minha casa. Na minha casa. Eu quero chamar aqui o Léo. Vem cá, Léo. Isso não foi combinado, não foi planejado. Aqui, ó. Pode vir também, Vanessa. Traz a família. A família cresceu. Quando eu tinha célula aqui no Ribeiro, o Léo, nós nos encontramos dentro do ônibus. Eu puxei assunto com ele. Eu falei: vai ter uma reunião lá em casa hoje. Parece lá. Ele foi na minha célula. Ele veio para Hope,
que não era Hope na época. Para vocês terem uma ideia, eu sou da época aqui nessa igreja, quando ninguém usava barba ainda. Ninguém usava barba. Não estava na moda a barba. Eu até pensei, mas a Alessandra falou assim, não, esse negócio me pinica. Então tá bom, larguei para lá. O Léo foi na minha célula, aceitou Jesus, foi no encontro. Não lembro se você batizou. Foi, batizei. Batizou. E... O dia que eu vim, a Vanessa era de outra religião, ela estava lá presente também. A Vanessa era de uma outra religião. E hoje está aqui a família. Eu pedi para o Léo resumir em 5 minutos o testemunho dele, porque o nosso tempo está avançado. Não. Mas eu queria muito que você falasse. Beleza. Quando eu decidi dar esse testemunho... Não, ele não gruda não, você tem que segurar. Quando eu decidi dar esse testemunho que eu comentei com o Edivaldo, era um testemunho que eu lembro que quando eu mudei para Matosinhos, um dia eu estava tomando banho no banheiro, assim, em casa, e orando, né, agradecendo a Deus por tudo. Eu lembrei exatamente do dia que o Edivaldo ministrou na célula, eu morava de aluguel, e ele profetizou, foi muito rápido, eu não vi a solução, eu falei, não, sujo, não sei, na época, uma confusão danada na vida. Ele profetizou, esse ano ainda você vai ter sua casa. Aí orando, lá eu lembrei, eu te disse que o testemunho seria sobre isso, mas quando eu vi o Edivaldo aqui, que eu vi todos aqui, que a grande maioria eu conheci naquela época, eu olhei para o meu filho, que o Edivaldo não conhecia, e a minha filha, que foi apresentada na videira, eu vi que o testemunho que eu vim dar é que a minha vida foi transformada. Hoje eu tenho uma família, porque quem me conhece sabe da minha história, sabe que eu não teria como ter uma família hoje. E hoje está aqui minha esposa, meus 2 filhos, e o testemunho não é sobre a casa, é sobre uma vida transformada através dessa igreja e desse testemunho. Aleluia! Fez através, fez na minha vida, né? Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Estenda a mão para cá, vamos orar para essa família, amém? Deus, Sim, eu coloco em tuas mãos verdade. a vida do Léo, a vida da Vanessa, Sim, meu Deus. a vida do Miguel Leonardo Sim, Pai. e a vida da Maria Clara Isso mesmo. em tuas mãos. Sim, Deus. Que o Senhor continue os conduzindo, que o Senhor continue os abençoando, prosperando a vida do Léo como empresário, Sim, Pai. cuidando, ó Deus, de todas as áreas da vida dele, dando suporte emocional, Sim, Deus, verdade. dando a eles, ó Deus, estratégias para criar 2 filhos Sim. pré-adolescentes nessa fase tão complicada da humanidade, mas que eles saiam vitoriosos. Amém. Nós declaramos pela fé que essa casa está firmada sobre a rocha. Se você crê, diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado. Eu não entendo, sério, se você está numa igreja em células e você é crente e a sua esposa é crente e você não tem uma célula na sua casa. Eu não entendo, irmão, sério. E é tão bom falar isso quando eu sou uma pessoa de fora, parece que tem um peso maior, né? Porque eu falava isso aqui o tempo todo, mas de tanto você falar, parece que vai ficando assim, lá vai o chato da célula de novo. Mas é isso. E eu não estou falando assim de ter uma formalidade, não, porque eu tenho que fazer parte de um grupo de 12, não estou falando disso, da visão em si, eu não questiono a visão, mas se você é crente e você tem um momento devocional na sua casa, com a sua família, é só você abrir a porta da sua casa e chamar o vizinho, chamar um parente. Hoje eu convidei aqui alguns parentes, né, o Rodrigo, a Daiane, a Alexandrina, Bruno, o Enzo, a Tatiana, tá todo mundo aí. Eu pensei, é uma oportunidade, né, de eles conhecerem o ambiente da igreja, né, e a videira tem um negócio assim meio underground, né, desde que era lá no subsolo, ela tem essa coisa, né, mais rústica, eu gosto disso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A conversão do Léo arrastou a Vanessa. E agora é uma família cristã criando 2 filhos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
Eu não tenho muito a acrescentar a isso. A salvação é individual. Se alguém na sua casa aceitar a Jesus como Salvador, como Senhor, não quer dizer que a família vai de carona para o céu, não. Mas o seu testemunho, a sua influência, vai determinar muita coisa na vida da sua família. Nós estamos numa era de influencers, não é? Influenciadores. Os nossos filhos são influenciados. A nossa vida é influenciada. Mas eu quero dizer para você que a maior influência de um filho, de uma filha, é o pai e a mãe. E na hora certa, eles vão se lembrar dos seus ensinamentos. Eu já escutei centenas de podcasts, pregações, louvores, mensagens. Mas de vez em quando eu deito um travesseiro assim, eu vejo a figura do meu pai. E os princípios que ele me ensinou. E olha que meu pai não era um homem assim, temente a Deus, não. Ele não era boa bisca, não. Mas me vem a figura do meu pai assim. Então eu percebo que isso tem um peso assim muito grande. Continuando aqui, dentro do meu tempo. É interessante a gente perceber que Paulo e Silas estavam presos e começaram a louvar a Deus. E naquela época, os prisioneiros, eles ficavam em celas assim, escuras e úmidas. E isso torna mais notável ainda a atitude de louvor deles. Eu fico imaginando, embora o texto não me dá base para isso, porque o texto diz que eles foram presos, os pés deles foram presos nos troncos, né? Mas eu imagino que os braços deles também foram amarrados assim, ó. Eu imagino que meia-noite, Paulo olhou para Silas e falou assim, olha, nós já estamos com os braços estendidos, assim. Vamos cantar um louvor? O que será que eles cantaram, né? Aí eu fico viajando, né? Eu posso conjecturar, né, Nando? Nós aprendemos lá, né? Eu posso conjecturar, eu não posso inventar uma heresia. Eu fico imaginando que louvor que eles cantaram. Aí eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá estava cercado por inimigos, Israel estava cercado por inimigos, e o rei Josafá teve medo, ele orou, ele jejuou, ele conclamou o povo, e Deus deu a ele uma direção que é o seguinte, olha, você vai mandar o exército na frente, mas à frente do exército você vai mandar os levitas. E os levitas eles vão entoar um cântico, que é o seguinte: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode até compor uma canção, Marquinhos, isso aí, ó. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Acho que ninguém fez ainda, tá vendo? Cadê o solo? Pode continuar o solo, tá bonito. Eu imagino nas minhas viagens, né, teológicas, que Paulo e Silas cantavam isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amarrado, né, açoitado, sem roupa, pensando assim, talvez amanhã eles vão me jogar para os leões, porque era isso que eles faziam com os cristãos. Mas diante do louvor, diante daquela atitude de adoração, o céu se moveu. Quando você levanta a sua mão, entregando a sua vida para Jesus, o céu começa a se mover na sua história, na sua casa. A prisão não foi um obstáculo para a adoração, mas ela se tornou o palco de um milagre. Então nós temos que aprender a louvar a Deus no meio das nossas batalhas, porque a nossa vitória ela chega no tempo certo. Salmos 22, verso 3 diz que Deus habita nos louvores. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel.
A fé daquele carcereiro. É importante falar isso, irmãos, porque às vezes a gente ora tanto e a coisa não acontece. Aí você pensa assim, a minha fé é pequena. Mas quando Jesus falou de fé, ele não falou de uma grande fé, não. Ele falou que a fé pequena resolve. Ele falou assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer grandes coisas, você vai mover montanhas. Então, não tem a ver com o tamanho da sua fé, mas tem a ver com o tamanho do seu Deus. Talvez a sua situação, na sua casa, na sua família, ela não esteja do jeito que você gostaria. Porque existem famílias estruturadas e existem famílias desestruturadas. Existem famílias funcionais e existem famílias disfuncionais. Mas eu quero dizer que Deus ama todas elas. Talvez você, nesse momento, é mãe solo. Você que está me assistindo aí, ó. Você é mãe solo ou você é pai solo. Como eu recebi uma mensagem essa semana de um pai solo. Falou, a minha esposa abandonou a casa, foi embora. Me largou com os meninos. Deus estende sobre essa família o manto de salvação. E ainda que a família não permaneça unida. Agora eu vou puxar a orelha do pastor Edinho. Pastor Edinho, se eu for chamado outra vez para pregar aqui, eu vou querer transmitir esse culto ao vivo. O senhor põe um modem de internet ali. O Simon quer assistir os cultos da videira. A Karen e o Thaleson querem assistir. A Saraíde quer assistir os cultos da videira. Eu, de vez em quando, eu entro na internet. Deixa eu ver se vocês já colocaram aqui. Não. Cadê? Gilane, me ajuda. Rebeca. A expressão usada no versículo 31, crer, que essa foi a resposta de Paulo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa expressão aqui no grego é pisteuo, e ela envolve um compromisso pessoal com Jesus como Senhor, mais do que apenas uma compreensão intelectual. Tem gente que conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas não tem Jesus como Senhor. Crê no Senhor Jesus, não é crer em Jesus, crê no Senhor Jesus. Significa entregar a vida para Ele. Significa você dizer assim, olha, a minha vida não me pertence, minha vida pertence a Deus. Quando você toma essa decisão, aí você pode declarar, eu e a minha casa seremos salvos. Eu e a minha casa receberemos salvação. É promessa de Deus. Eu não sei em qual tempo, eu não sei quando será. E eu quero declarar sobre a sua vida, pela fé, o que está escrito em Isaías 59, versículo 21. São palavras de Deus proferidas através do profeta Isaías. Olha o que Deus está dizendo. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito está sobre você. Você que aceitou Jesus, você é templo do Espírito Santo. O meu Espírito, o Espírito de Deus, está sobre você. E as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem de seus filhos, nem de seus descendentes. Posso ouvir um glória a Deus? Jamais. O que você está plantando aqui, as suas gerações vão colher. Já estão colhendo. Quando eu vejo as crianças aqui, ó, eu já
eu já vejo assim o futuro. As crianças que hoje estão, entre aspas, né, atrapalhando o culto, lá na frente elas estarão ali, ó, tocando os instrumentos, pregando a palavra, cuidando das mídias, fazendo o trabalho do diaconato, porque há uma promessa de Deus sobre a família. Então, a palavra, ela precisa ser proclamada na sua casa. A célula é uma grande ferramenta para isso. Se você não tem firmeza, eu não manejo bem a palavra ainda, chame um líder da igreja, conversa com o pastor Edinho: pastor, eu quero ter uma célula na minha casa. Eu vou chamar o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda. Eu vou fazer aqui o dia do vizinho. O vizinho é o parente mais próximo. Eu vou fazer um café aqui, vou convidar meus vizinhos e eu vou pregar a palavra. E perceba que a salvação, ela não acontece por osmose. A família do carcereiro, ela recebeu a palavra. Ela estava numa reunião onde a palavra foi pregada. E o texto diz que todos eles foram batizados. Ou seja, se foi batizado, é porque houve o quê? Arrependimento, houve conversão genuína. Atos 16, 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. A fé precisa de um fundamento. A salvação não acontece por osmose, por tradição familiar, por emoção, mas pela exposição clara do Evangelho. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Eu quero que você curva a sua cabeça por um instante. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. O pessoal do louvor pode se posicionar. Que as portas da nossa casa estejam abertas para as coisas de Deus. A gente abre a porta da casa para tanta coisa. Talvez a sua porta esteja aberta para festa, para reunião, para evento, para chá de fralda, para tudo quanto é coisa, menos para receber a palavra de Deus. Abra a porta da sua casa. A palavra do Senhor precisa ser proclamada dentro da sua casa. Na cultura greco-romana, o chefe da casa influenciava espiritualmente toda a família. É o que a Alessandra falou aqui, Salmo 128. Um homem temente a Deus, começa tudo com ele. A bênção se estende. A esposa será como videira frutífera. Os filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Eu quero dizer para você que está me assistindo pela internet, que você precisa tomar a principal decisão da sua vida. Você precisa receber Jesus no seu coração. A palavra do Senhor diz que aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Nós precisamos de Cristo para vencer as nossas batalhas internas, as nossas lutas externas, para criar os nossos filhos, para consagrar a nossa família. É preciso que Jesus entre na sua vida. E quando Jesus entrar, Ele vai transformar a sua casa, Ele vai reescrever a sua história, como Ele reescreveu a história do Léo e da Vanessa, do Miguel e da Maria Clara, como Ele reescreveu a história de tantas pessoas que estão aqui, a minha principalmente,
e de tantas outras. E eu quero te fazer um convite hoje, antes da gente orar. Se você sentiu o seu coração aquecer enquanto essa palavra estava sendo ministrada, e se você quer tomar uma decisão de receber a Cristo na sua vida, e eu não estou falando de religião, não estou falando de você mudar de igreja, não estou falando disso, mas eu estou falando de você adotar uma nova postura, como homem, como mulher, como filho, como filha de Deus. Se você quer tomar essa decisão, você que está assistindo aqui pelo YouTube, escreva nos comentários assim: olha, eu recebo Jesus. Só isso, eu recebo Jesus. Você que está aqui presente nesse auditório, só levanta a sua mão, só para eu saber. Eu não quero te constranger, não quero que você mude de religião, não é nada disso. Se você recebe a Cristo no seu coração, levanta a sua mão assim, ó, só para eu saber que você entende que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Amém? Algumas pessoas ali, eu vou orar encerrando essa palavra, mas eu me alegro por essa decisão que você tomou. E você vai lembrar desse dia 29 de junho de 2025, o dia que você levantou a mão e aceitou a Cristo. A sua história está sendo reescrita a partir de agora. Amém? Em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Peço que os irmãos, grande Mateus, peço que o louvor ministre uma canção enquanto nós vamos orar. Minha casa serviremos a Deus, alegria. Declare com fé: eu e minha casa. Levante suas mãos e diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Alegria. Aleluia! Nós queremos fazer o movimento santo dessa noite, abra a sua casa.
orar especificamente. Amém. Se tem alguém da sua família que você vai sair agora de cachorro, ou então você dá só você, procura uma família que você ficar junto. Nós queremos orar na sua casa. Aleluia. Irmãos, o pastor Edvaldo ali, como ele falou, hoje o assunto da manhã aqui é exatamente a família nos lares, nas casas. Então nós vamos orar na sua casa. Quando eles vão mandar essa canção da sua vez, nós queremos orar. Fica perto, procura alguém da sua família aí. Nós temos, graças a Deus, por esse culto da família, irmãos. O que nós temos é a viver uma igreja de família. Amém. Nós temos chamado de existência. Nós não vamos para o céu sozinhos, nossa família ficar para trás. Não vamos. Amém, Jesus. Nós cremos. Você começa a declarar isso, meu irmão. Falar assim, não, eu e a minha casa. Você não pode cantar só no cantar. Você tem que cantar isso por Deus. É uma promessa de Deus lá em Atos. Eu e a minha casa. Então nós queremos como igreja fazer um clamor. Mais uma vez. Então fica perto de alguém aí que está da sua família. Juntos, vamos orar juntos mais uma vez. Vamos declarar isso. Você não vai chegar no céu sozinho, você vai chegar com a sua família. Como Jesus. Amém, Jesus. Sua família não vai para o inferno, irmão. Sua família vai para o céu. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Fica perto e vamos orar juntos, declarar. Vamos amarrar essa cabeça. Sim, Deus. Vamos completar o momento da nossa vida. Ah, mas pastor, minha família está longe, não importa, eles virão, irmão. Aleluia. Eles virão se acolher, virão para trabalhar, o Espírito Santo vai lá, vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Vamos orar para nossa casa. Nós temos que agir pela fé, não na incredulidade, irmãos. Talvez o teu familiar está longe, mas você vai chamar a existência aquilo que eu sinto. Sua mãe, seu pai, sua família, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar mais uma vez, vamos orar juntos. Essas horas. Nosso futuro para Deus. Com toda a minha força e entendimento. Vamos declarar. Minha casa vivendo na minha casa vivendo na eu e minha casa vivendo na com alegria. Cada família representada aqui, Senhor, seja tocada. Aleluia. E a esposa coloca a mão no coração do marido, se estiver aqui. Vamos orar. O marido coloca a mão na cabeça da esposa, você é o sacerdote da casa. A esposa coloca a mão no coração do marido, porque você é sacerdotisa. E nós vamos orar, irmãos. Aleluia. Vamos colocar nossa carta diante de Deus. Amém, Nós estamos declarando essa noite essa palavra. Essa palavra que nós recebemos aqui. Toda a família de lá em Atos 10, de Cornélio foi salva por causa do Evangelho. Porque o Evangelho chegou na casa de Cornélio, a casa dele foi salva. Verdade, Deus. Nós oramos nessa noite, recebendo essa palavra. Satanás solta a nossa casa. Satanás solta a nossa família. Nós estamos na ordem. Nós aplicamos o poder do sangue do Cordeiro Imolado de Jesus na nossa casa. Uma gota do sangue são nossos filhos. Sim, Deus. Somos nossos netos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás solta a nossa casa. Nós chamamos a salvação. Nós chamamos a salvação.
graça, no nome de Jesus. Amém. Uma hora eles virão, Senhor. Amém. Uma hora eles virão para a tua presença. Nós recebemos essa palavra liberada, Pai, nessa noite. Nós abençoamos cada um aqui presente. Nós abençoamos cada um presente nessa noite. Nós estamos profetizando. Nossa casa vai estar diante do Senhor, adorando a Deus da eternidade. Sim, Jesus. Vai estar no céu do outro, vai estar em toda a eternidade do outro. No nome de Jesus. Amém. Nós declaramos isso nessa noite, Senhor. Amém. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Vamos Josué. Você pode servir o Deus que você quiser, mas eu e minha casa vamos servir o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você quer dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Todas as nações eu em minha casa seguiremos a Deus. Você tá Eu em minha casa seguiremos a Deus. Eu em minha casa seguiremos a